Vamos agora aos exemplos. No exemplo 1, temos que um determinado lago, ele tem um relevo do fundo determinado pela equação x² mais y² menos 50. E R é a profundidade em metros. X e y seria a distância medida em metros. Muito bem. Então, esse é o nosso exemplo. E esses metros, x e y, seriam metros lineares. Um túnel panorâmico, ele vai ser construído passando por dentro do lago. E, por esse túnel, passará um trem. Sabemos que o trem não pode passar por um trilho que tenha inclinação maior ou menor que 1 metro. Não pode ter inclinação com mais de 1 metro ou com menos de 1 metro, pois ele não conseguiria subir essa inclinação. Estando no início do túnel, localizado sobre a borda do lago, com coordenadas 1 e 1, pede-se: é preciso saber se é possível o túnel ser construído na direção dada por D igual a 2i menos 3j, sem que ultrapasse o limite de inclinação de mais ou menos 1 metro por metro linear. Então, vamos a essa resolução do item A. Ora, o túnel ele será construído para a passagem de um trem, e foi informado que não podemos ter essa inclinação maior que 1 metro por metro linear. Portanto, temos que determinar qual é a variação da profundidade do lago em relação à distância na direção em questão. Para isso, temos a função R, que é igual a x² mais y² menos 50, e o ponto 1 e 1. E além disso, temos a direção V, que é dado por 2i menos 3j. Precisamos, então, calcular a derivada, que nós vamos chamar de derivada direcional da função nessa direção. Então, como é que vamos fazer o cálculo para esta derivada direcional? Primeiramente, vamos encontrar o versor, ou seja, o vetor unitário da direção. Para encontrarmos o vetor unitário de 2i menos 3j, basta dividirmos 2i menos 3j pelo módulo de 2i menos 3j, que é dado por raiz quadrada de 2 ao quadrado mais menos 3 ao quadrado. Ou seja, o versor, então, será dado por 2i sobre raiz de 13, menos, por causa do menos aqui, 3 sobre raiz de 13 vezes j. Agora, vamos calcular o gradiente da função no ponto dado, que é o ponto 1 e 1. Primeiramente, calculamos as derivadas parciais em relação a x, que é 2x, e em relação a y, que é 2y. Em seguida, vamos substituir x e y por 1 e 1, que são as coordenadas do ponto dado. Então, temos que o gradiente no ponto 1 e 1 é dado por 2i mais 3j. Ok, agora nós temos o vetor unitário e temos o gradiente. Basta fazer, então, a multiplicação usando o produto escalar entre os dois, o vetor unitário e o gradiente. E aí teremos o resultado da derivada, que vai indicar a variação. Produto escalar, só para lembrarmos, multiplica a coordenada i por coordenada i e coordenada j por coordenada j. Então, fazendo 2 vezes 2, 4, sobre raiz de 13, e 2 vezes 3, 6, sobre raiz de 13. Repetimos a raiz e fazemos 4 menos 6 dá menos 2. Então, a derivada direcional indica que o resultado seria menos 2 sobre raiz de 13, que, se você calcular, é equivalente a 0,5547 metros por metro linear,
ou seja, não é maior que 1 metro linear, né? Então nós podemos construir o túnel nessa direção, que o trem conseguirá sem problemas subir ou descer, né, as inclinações.